pessoal, tudo bem? Prof. Gi acabou de entrar aqui de surpresa, do nada. Estou aqui no Instagram, porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Paraná nós temos semana de prova. E a semana de prova de direito penal. Então a prof, ao invés de gravar e deixar lá no canal do YouTube, eu simplesmente vim ao vivo aqui e farei uma revisão para o pessoal aí de direito penal, para todos os meus seguidores que quiserem participar dessa live surpresa. Não avisei ninguém, só avisei o grupinho lá de alunos da Prof. Gi e vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, como professora de direito penal, de processo penal, eu preciso falar para vocês que existe uma diferença muito grande entre o direito penal e o processo penal. Primeiro ponto que nós temos que destacar aqui é que o direito penal trabalha com o direito material. O que significa isso? Significa dizer que o direito penal trabalha com crimes, penas, autoria, participação, princípios vinculados à legalidade, à insignificância, à bagatela, e aí vai seguindo uma lista gigantesca. Nós temos como base o Código Penal e também as leis penais especiais. Por conta disso, o direito penal é muito diferente do processo penal. Mas nós temos que entender que o processo penal completa o direito penal, porque é através do processo penal que nós conseguimos descobrir se o réu será culpado, se o réu será absolvido, ou se de repente até mesmo será extinta a punibilidade dele. Então, o penal, diferentemente do processo penal, tem características próprias, tem sentidos próprios, tem princípios também próprios, mas que se você analisar num conjunto, um complementa o outro. Não dá para dizer que um vive sem o outro. Então, o direito penal, ele somente tem a sua existência porque o processo penal tem a sua complementação. E é por conta disso que a gente faz essa distinção. Bom, o direito penal antigamente tinha uma questão histórica, que a gente sempre comentava, né? E até hoje a gente comenta em sala de aula, que o direito penal antigamente era formado por pessoas, e essas pessoas, elas tinham o poder de julgar as demais pessoas. E não existia uma legislação própria. Antigamente o direito penal agia com base em justiça com as próprias mãos, com a chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente. Também chamava aí as chamadas ordalhas. Nós tínhamos várias pessoas com poderes nas próprias mãos que faziam a sua própria justiça. E é claro, lembrando aqui, né, lei de talião, olho por olho, dente por dente no direito penal. Quando a gente trabalha essa questão de olho por olho, dente por dente, é óbvio que existe algo desproporcional, você imagina. Alguém que de repente tenha desferido lá um disparo de arma de fogo, né? De repente, a parte contrária, será que ela vai agir na mesma proporção? Será que ela vai agir na mesma modalidade, com os meios necessários que tem? Então isso daí acarretava muito problema. E também a questão das ordalhas, que a gente sempre lembra, né? Na época antiga, quando alguém cometia um determinado crime, era colocada essa pessoa, o suposto criminoso, para andar em cima de chamas, para saber se ele saísse dali vivo, é porque ele estava absolvido, ele não teria cometido o crime. E se ele saísse morto, é porque realmente ele tinha praticado o crime e ele já estava praticamente punido com a morte. Que, querendo ou não, as chamadas ordalhas eram muito utilizadas. Também outro exemplo de ordalha que a gente sempre lembra é de tambor de água fervendo, que a pessoa supostamente criminosa era colocada ali dentro. Se ela sobrevivesse, ela estava absolvida, e se ela falecesse é porque realmente ela tinha praticado o crime e já estava condenada com a morte. Então vocês já imaginam
o tanto de situação que deve ter ocorrido naquela parte histórica de fazer justiça com as próprias mãos. E aí o direito penal ele veio com a questão de que haveria necessidade de ser criada uma legislação, e com essa legislação alguém que supostamente seria alguém muito inteligente estaria aplicando essa legislação. E aí que foi criada a figura do magistrado no direito penal. O juiz no direito penal brasileiro é aquela pessoa concursada, formada em direito, que tem 3 anos de atividade jurídica, que faz várias fases de uma prova, que é super concorrida, e ele é o encarregado de processar e julgar as pessoas. E a gente poderia dizer assim, mas será que no Brasil existe alguma questão que faça valer a justiça com as próprias mãos? Não é o correto, a gente sabe disso, existe até crime vinculado, que se chama exercício arbitrário das próprias razões, aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos comete crime, e é por isso que o Poder Judiciário está aí, justamente para poder aplicar a legislação, aplicar a nossa lei de forma justa, de forma correta, sem ter nenhum tipo de parcialidade, vamos dizer assim. Então, o direito penal ele vem com o compromisso de aplicar a legislação penal de forma imparcial àqueles conflitos de interesses havidos entre as partes. E em decorrência disso, o direito penal vem alicerçado com base em legislação e com bases principiológicas, podemos dizer assim. Entrando já na questão da principiologia do direito penal, nós temos variados princípios do direito penal. Dentre eles, nós podemos já destacar o princípio da legalidade, que é aquele que ninguém será punido senão por uma legislação prévia. Dizer que hoje, imagine, foi publicada uma legislação e a data da sua vigência começa a partir de hoje, imagine você, uma pessoa que teria cometido um ato no dia anterior, seria punido na data de hoje? Não, porque na data de ontem não havia uma legislação sobre aquele determinado assunto. Então, o princípio da legalidade, ele vem resguardar a questão de que somente será processado e julgado de acordo com a legislação. Se não existe legislação, não há nada a ser feito. Eu sempre dou um exemplo aqui dos crimes de adultério e de incesto. Antigamente existia o crime de adultério, esse crime foi revogado no ano de 2005, e em decorrência disso, todos os crimes de adultério que antigamente existiam foram arquivados. Então, a pessoa que hoje comete algum tipo de traição, criminalmente falando, não será punido. Pode ser responsabilizado na esfera civil, porque na esfera civil tem a questão do dano patrimonial, dano moral, e isso é perfeitamente possível. Agora, incesto. Quando eu cito esse exemplo em sala de aula, os alunos ficam muito, muito bravos. Imagine aí um pai que obtém conjunção carnal com a sua própria filha de 14 anos, de forma consentida, ou seja, sem violência, sem grave ameaça. Vocês sabem que a partir do momento que um adolescente tem 14 anos completos, ele deixa de ser vulnerável. Por quê? O vulnerável é aquele que tem menos de 14. Tendo 14 completo, não é mais considerado vulnerável nos termos da legislação penal. Tratando aqui do crime de estupro, de vulnerável. E aí, não existe crime. O pai que obtém conjunção carnal com a sua própria filha, de forma consentida, sem violência, sem grave ameaça, não pratica crime de incesto, porque no Brasil não existe crime de incesto. Então, em decorrência disso, nós sabemos que o princípio da legalidade ele é muito importante para o direito penal, porque é a partir dele que os crimes serão imputados e as pessoas serão punidas em decorrência disso. Um outro princípio que eu sempre falo, que é muito importante e que muitas pessoas têm errado bastante, porque leva isso como sendo para a vida toda, em qualquer momento do direito penal, e isso não é verdade, o chamado princípio do indúbio pro réu.
O princípio do indúbio pro réu é um princípio que é utilizado apenas na sentença. Entenda a sentença como sendo a decisão final de uma ação penal. Então, todas as vezes que a gente fala, na dúvida a favor do réu, as pessoas acham que é o tempo inteiro sendo aplicado isso no direito penal, e não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu tenho aí uma decisão a ser proferida em decorrência de um crime doloso contra a vida. Imagine um crime de homicídio doloso, tá? Seja tentado ou consumado, é da competência do tribunal do júri. E de repente, eu como magistrada, eu preciso pronunciar ou não esse réu para ser julgado em plenário. Ou seja, por 7 pessoas que são os jurados. Eu tenho dúvida, eu não sei se realmente esse réu cometeu um crime doloso contra a vida. Vocês acreditam que nessa fase, que eu tenho a dúvida se eu mando ou não o réu para júri, nessa fase eu já posso aplicar o indúbio pro societate, na dúvida a favor da sociedade? Aqui eu não aplico o indúbio pro réu, por quê? Porque eu não estou numa sentença final. Eu não estou tratando de uma sentença que eu vou aplicar a pena ao réu. Então aqui eu estou na primeira fase do tribunal do júri, que é simplesmente uma fase que eu mando ou não para plenário. E se eu tenho dúvida, eu vou pronunciar. Pronunciar significa eu vou mandar esse réu para ser julgado em plenário. Então, indúbio pro societate. Então, esse princípio do indúbio pro réu, ele só é aplicado na sentença final. E, em decorrência disso, muitas pessoas têm acertado e têm errado questões porque aplicam o princípio do indúbio pro réu o tempo todo no direito penal e no processo penal. E assim não é feito, tá? Então, gravem bem que o princípio do indúbio pro réu somente é aplicado na decisão final, ou seja, na sentença. Um outro princípio bem importante também que a gente destaca aqui no direito penal é o princípio da insignificância ou da bagatela. Aqui eu tenho algumas questões relevantes a serem consideradas, porque o princípio da bagatela ou da insignificância é aquele em que é aplicado em virtude do valor ser valor pequeno, ínfimo. Vamos imaginar uma pessoa que entra de repente no supermercado com o seu filho passando fome e subtrai uma caixa de leite. O valor é tão pequeno, que o direito penal ele não considera essa pessoa como sendo culpada. Ele simplesmente aplica o princípio da insignificância ou da bagatela. Por quê? Porque não foi efetuado um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, em decorrência disso, nós aplicamos o princípio da insignificância ou da bagatela. Veja bem, diferente seria se de repente essa pessoa estivesse com uma faca, colocando no pescoço da caixa que está no supermercado para subtrair essa caixa de leite. Aí nós não conseguiríamos aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela. Por quê? Porque foi praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E isso não pode ser realizado. Mas aí você poderia chegar para mim e falar: professora, mas vem cá. Então significa que todo crime que seja de valor pequeno não tem punição? Não, não é bem assim. Imagine essa mãe que todos os dias vai até o supermercado e subtrai um pacote de leite, um pacote de bolacha. Isso não. São em casos extremos de estado de necessidade. Aí nós conseguimos aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela. Tem uma questão que eu preciso considerar aqui como sendo muito relevante, que é a questão de que esse princípio da bagatela ou da insignificância, ele não é aplicado para a Lei Maria da Penha. Imagine o exemplo de um homem que simplesmente pega uma certa importância da mulher em dinheiro, cujo valor seja lá 200, 300 reais, que é a chamada violência patrimonial. Essa violência patrimonial, apesar de ser um valor ínfimo, dependendo da situação,
Não é aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, justamente porque na Lei Maria da Penha não se aplica esse princípio. Outra situação também que a gente não pode aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela é no caso de crime praticado contra a administração pública. Vamos imaginar o exemplo de um funcionário que de repente, funcionário público, ele de repente imprime lá um trabalho que ele precisa apresentar em uma faculdade, no mestrado, no doutorado, e utiliza essas folhas de papel sulfite, que é da administração pública. Se você colocar no papel, é um valor ínfimo, pequeno, mas não é aplicado o princípio da bagatela da insignificância no caso de crime praticado contra a administração pública. Então, é considerado crime? Sim. Um outro princípio bem bacana também que dá pra gente reportar aqui, que é o princípio da ampla defesa. Aqui nós temos que fazer uma subdivisão na ampla defesa, porque nós temos que destacar que existem duas defesas. Nós temos a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica é obrigatória, é a defesa feita pelo advogado do réu, é de forma obrigatória. E a autodefesa é praticada pelo próprio réu, por exemplo, no seu interrogatório, que é o momento que ele tem de apresentar sua versão, ou ficar em silêncio, ou até mesmo mentir, porque nós sabemos que no direito penal e processual penal, o réu, com relação aos fatos, no seu interrogatório, ele pode mentir, em virtude de um outro princípio, que é o princípio da não autoacusação. Esse princípio ele é muito destacado no direito penal. O princípio da não autoacusação significa que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E vamos imaginar que eu esteja dirigindo o meu veículo, tenha bebido algum tipo de bebida alcoólica e sou surpreendida pela polícia e ela me fala, você vai fazer o teste de bafômetro. Eu falo, não vou. Por que eu não vou? Porque é o meu direito de não produzir provas contra mim mesma. Porém, vale destacar aqui que mesmo o fato de eu não fazer o teste do bafômetro não significa que eu serei absolvida, não. Por quê? Porque a polícia pode embasar todo o seu relatório com base em outras provas. Exemplo, prova testemunhal de que eu estava embriagada, teor alcoólico, tudo isso é considerado para fins de elaboração, seja de um registro de ocorrência, tá? Um outro princípio aqui que também a gente pode destacar no direito penal é o princípio da intranscendência ou da pessoalidade. O princípio da intranscendência, ele é pouco divulgado com esse nome, geralmente é da pessoalidade ou da personalidade. Mas gravem bem, intranscendência é um princípio sinônimo de pessoalidade. Significa que a pena não passa da pessoa do réu. Então, se porventura João praticou um crime, não poderá, se caso faleça, o seu pai ou sua esposa cumprir no lugar dele uma pena penal, uma responsabilização criminal. Por quê? Porque existe esse princípio, que é o princípio da pessoalidade ou da personalidade, ou o princípio da intranscendência. Com base nesses princípios, nós sabemos que existem vários outros, muitos outros princípios. Porém, para que a aula não fique tão extensa, porque é uma revisão do direito penal, nós vamos partir aqui por uma questão bem importante, que é uma sigla que eu sempre utilizo nas minhas aulas, que é a luta. O que é a luta? Bom, com relação à lei penal no tempo, eu aplico a teoria da ubiquidade. Tanto faz o momento da ação ou da omissão, como o momento do resultado, é aplicada sim para a lei penal no tempo, o princípio ou a teoria da ubiquidade. Já quanto ao tempo do crime, eu aplico a teoria da atividade. O que significa dizer que a legislação que eu aplico com relação ao tempo é o momento da ação ou da omissão. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Vamos imaginar que um adolescente de 17 anos tenha
praticado um ato ilícito e eu preciso saber se eu aplico o Estatuto da Criança ou do Adolescente ou o Código Penal. Imagine que ele praticou o ato ilícito quando tinha 17 anos de idade, ou seja, a sua ação foi quando tinha 17 anos, porém o resultado, a consumação, ocorreu quando ele completou 18 anos de idade. Todo mundo sabe que com 17 anos de idade aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, quando ocorre a maioridade penal, nós aplicamos o Código Penal. E aí, qual seria a nossa legislação aplicada? No momento da ação, ele tinha 17. No momento do resultado, da consumação da tentativa, o último ato de execução, ele já tinha 18 anos de idade. Nós aplicamos, com relação à lei penal no tempo, a teoria da atividade. Significa que é o momento da ação ou da omissão, independente do momento do resultado. Então, aqui nesse caso, o adolescente será, sim, punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Aqui também fica uma questão aí bem interessante para vocês, justamente porque muitas pessoas acabam errando coisas pequenas, tá? Agora a gente vai entrar numa questão bem interessante, que é quem é que pode ser autor do crime? Quem é que pode ser vítima do crime? Vamos trabalhar primeiro a questão da autoria do crime. Nós temos diversos tipos de autorias. Nós vamos trabalhar de uma forma mais superficial, para não adentrar muito nesse assunto. Poderíamos marcar uma outra aula só sobre autoria e participação, inclusive sobre mandante, autor imediato, mas isso vem para outra data, tá bom? Vamos fazer uma revisão geral aqui. Quando a gente fala de autoria, é óbvio que quem é autor de crime é somente aquele que tem 18 anos de idade completo. Então, aquela pessoa que possui 18 anos de idade completo é considerado autor de crime. Quando se completa a maioridade penal? A 0 hora do dia do seu aniversário. Então, por mais que a pessoa tenha nascido às 18 horas, ela simplesmente completa a maioridade penal a 0 hora do dia do seu aniversário. Isso é uma questão que sempre cai em prova, sempre cai em testes seletivos, concursos públicos, exame da OAB. É uma questão assim que a gente até brinca, é uma questão de graça, mas que tem gente que erra, porque considera sempre o horário do nascimento. E não, é a 0 hora do dia do seu aniversário, certo? Bom, com relação a isso, nós entendemos que é autor de crime a pessoa física que tenha 18 anos de idade. Mas também não pode ser doente mental. Independente da idade, o doente mental tem um tipo de procedimento totalmente diferenciado do procedimento de uma pessoa que não é doente mental. Só para vocês terem uma noção, o doente mental, ele nunca será condenado. Através de laudo pericial, entenda laudo pericial como sendo laudo emitido por um perito nomeado pelo juiz, que o juiz acate como sendo válido, porque o juiz também não fica distrito ao laudo, ele simplesmente não pode ser colocado em cadeia, em penitenciária. E segundo os tribunais superiores, também não pode ser colocado em manicômio judicial. Ele não pode ser internado mais em manicômio judicial. Tanto que existe aí uma questão bem sutil, vamos dizer assim, de que as pessoas que estão em manicômio judicial devem ser colocadas na rua. Devem ser colocadas para ficar com as suas famílias. E essa é uma questão de saúde pública e de segurança pública também, né? Questão de doentes mentais pelas ruas, pessoas que não têm o tratamento adequado, família que não consegue cuidar, zelar por esses doentes mentais. Com base nisso, nós também entendemos que pode ser autor de crime pessoa jurídica, mas não é qualquer tipo de crime que vai enquadrar a pessoa jurídica.
nós temos apenas 3 tipos de crimes que enquadram pessoa jurídica como autora de crime. São crime cometido contra o meio ambiente, crime cometido contra a economia popular e crime cometido contra a ordem econômica e financeira. Nesse caso, nós temos também pessoas jurídicas cometendo crime. Veja bem, somente com relação a esses 3 tipos de crimes. Então você nunca vai ouvir falar de pessoa jurídica que cometeu crime de estupro, nem de homicídio, certo? Porque não se enquadra nas hipóteses de pessoa jurídica sendo autora de infração penal. Outra questão aqui bem importante, quem é vítima dentro do direito penal? Bom, vítima pode ser qualquer pessoa, pode ser idoso, adolescente, criança, adulto, feto, animal, inclusive. Tem uma legislação bem recente de que maus tratos que são praticados contra cães e gatos têm uma pena elevadíssima, certo? Pode também ser administração pública vítima. Pode também ser uma pessoa jurídica de direito privado. Eu posso, será, cometer um crime de difamação, injúria, calúnia contra uma pessoa jurídica? Será que eu posso cometer um crime contra o meio ambiente? Então veja bem, eu também tenho vítimas como sendo pessoas jurídicas, certo? Então fica aí essa dica entre vítima e autor de crime, para que vocês não errem as questões relacionadas à prova. Bom, um outro detalhe aqui que a gente tem que destacar para nossa revisão é que o crime, dependendo do que você entende por crime, tem 2 teorias. O que seria a teoria do crime? Teoria do crime seria a teoria bipartida ou tripartida. Aqui eu estou discutindo a questão de que o nosso Código Penal brasileiro entende que a teoria do crime, ou seja, o crime é formado por 3 elementos. Portanto, adota a teoria tripartida. Para o Código Penal brasileiro, o crime é composto por 3 elementos e é por isso que ele engloba 3 elementos, que é a teoria tripartida. Quais são esses elementos? Fato típico, antijurídico e culpabilidade. Segundo a teoria tripartida, o crime é composto por 3 elementos e é adotada pelo Código Penal brasileiro. Porém, de forma minoritária, nós temos doutrinadores que entendem que o crime é simplesmente a união de 2 elementos, que é o fato típico e antijurídico, porque entendem que a culpabilidade participa da teoria da pena e não da teoria do crime. Nós vamos seguir o Código Penal brasileiro e, com base nele, nós vamos destacar aqui os 3 elementos do crime, tá? Então, vamos seguindo. Olha só. Primeiro elemento do crime é o fato típico. O fato típico, eu sempre digo para os meus alunos, também possui elementos. Que a gente chama de CORENET. CORENET é uma sigla que eu inventei para poder colocar na cabecinha dos meus alunos que o fato típico possui 4 elementos. Conduta. Resultado. Nexo causal. Tipicidade. CORENET. Fato típico, CORENET. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Veja só. A conduta, ela pode ser mediante ação ou omissão. Veja bem, ação é algo positivo, não no sentido de que é lícito, é no sentido de que eu tenho que fazer algo para tornar a minha conduta ilícita. Exemplo, eu quero matar uma pessoa, eu efetuo disparos de arma de fogo. A ação, disparo de arma de fogo, é uma conduta mediante a ação.
Olha só que interessante. Eu quero praticar o mesmo crime de homicídio, porém, mediante omissão. Será que é possível? É. Imagine aí uma cuidadora de idosos, que tem o idoso acamado, que tem que ser medicado de 6 em 6 horas, alimentação de 3 em 3 horas. Ela, com a finalidade de matar esse idoso, simplesmente deixa de dar o medicamento, deixa de dar alimentação e esse idoso falece. Isso é mediante omissão. Então, veja, eu tenho condutas mediante ação e mediante omissão. Ação é porque para eu praticar o ilícito eu tenho que agir. Disparar arma de fogo, esfaquear alguém, colocar um veneno dentro da água. Mediante omissão, eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. Um cuidador de idosos, ele tem que cuidar do idoso, ele deixa de cuidar, deixa de dar o medicamento. Vamos imaginar aqui uma babá que esteja cuidando do seu bebezinho, porque ela é paga para isso. Ela simplesmente não dá mamar, não dá o remedinho na hora certa. Por quê? Porque ela tem a intenção, assume o risco de repente produzir esse resultado, morte através de omissão. Então a conduta pode ser mediante ação ou omissão, certo? Tem as condutas mediante omissão, que são omissão imprópria, que são praticadas por autoridades policiais, vamos colocar como exemplo. Tem outros setores, que são os garantidores, podemos também dizer aqui salva-vidas, babá, outras pessoas que têm o poder de garantir e deixam de fazer essa garantia à vítima. Agora, a conduta também pode ser mediante dolo ou culpa. Dolo, nós temos o dolo direto e o dolo eventual, que também chamamos de dolo indireto. O dolo direto é quando você tem a intenção de praticar o crime. Eu quero matar, eu quero lesionar, eu quero obter conjunção carnal. Eu tenho a intenção, dolo direto. Dolo eventual, eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu não tenho intenção, mas eu sei que mediante a situação em que eu me encontro, o risco de produzir esse resultado é muito grande. Vamos imaginar aqui uma pessoa que esteja numa festa, bebendo muita bebida alcoólica, sozinha, dirige o seu veículo em alta velocidade e acaba atropelando uma pessoa. Ela agiu com intenção de matar? Não, ela só queria chegar na casa dela. Mas o fato dela estar embriagada, dirigindo em alta velocidade, ela não está assumindo o risco de produzir um resultado? Sim. E aqui é um exemplo de dolo eventual. Agora, nós temos a culpa dentro da conduta. A culpa é mediante negligência, imprudência ou imperícia. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Imprudência. Imprudência, a pessoa se acha na habilidade de que aquele crime não será cometido por ela porque ela é muito boa naquilo que ela faz. Então ela é imprudente. Ela faz aquilo acreditando que não vai ocorrer porque ela tem uma habilidade extrema. E aí acontece o crime. Negligência. Deixar de fazer algo que deveria ter sido feito. Exemplo. Imagine aí um médico fazendo uma cirurgia plástica, de repente por um descuido, ele acaba deixando uma gaze dentro da barriga da paciente e ela começa a passar mal depois de alguns dias e vem a óbito. Esse é um caso de homicídio culposo mediante negligência. E imperícia? A imperícia já é uma situação em que a pessoa ela tem uma formação, porém não naquela que ela está exercendo. Imagine aí um médico clínico geral que não tem especialidade em cirurgia plástica, ele simplesmente vai com a finalidade de fazer uma cirurgia plástica em determinada pessoa e ocorre aí um crime de homicídio na forma culposa, em virtude da imperícia. Então a imperícia é quando você não tem aptidão
aptidão para aquele tipo de profissão, mas você exerce como se tivesse, certo? Bom, agora a gente vai entrar no resultado, que é o segundo elemento do fato típico. O resultado, ele tem uma composição dentro do iter criminis. O que é iter criminis? Caminho percorrido pelo crime. Esse caminho percorrido pelo crime é composto de 4 partes. Cogitação, que é o pensar, imaginar, sem externar. Preparação, eu preparo o ambiente para cometer o crime, eu adquiro uma arma de fogo, eu organizo tudo. Execução, eu dou início à execução. Exemplo, começo desferindo o primeiro disparo de arma de fogo. E consumação, que é o momento do resultado final que o pretende o agente. Então aqui eu tenho a consumação. Podemos falar que no Brasil, até então, não se pune a cogitação, desde que ela não seja externada. Vamos imaginar, o meu pensamento, ele não pode ser punido. Agora, até quando eu também não sei, porque do jeito que nós estamos aí com a inteligência artificial, várias questões de computação, isso dá até medo, de repente começar a implantar chip no nosso corpo para tirar o que a gente pensa para poder punir. E quem nunca cometeu um crime imaginário, não é verdade? Eu acredito que várias pessoas já cometeram um crime pela imaginação. E aí a gente precisa entender a questão do iter criminis. Será que todo crime tem a modalidade tentada? Será que todo crime tem a modalidade consumada? Bom, todo crime tem modalidade consumada, isso é óbvio, senão não existiria crime disposto lá no nosso Código Penal. Agora, na forma tentada, alguns não existem, certo? E aí depois eu deixo para vocês aqui um link para vocês saberem quais são esses crimes que não existem na modalidade tentada. Tem até um post meu aqui no feed sobre isso, mas depois eu posto aqui para vocês. Olha só, uma questão bem importante aqui sobre o iter criminis é que nós temos entre a execução e a consumação 3 elementos que podem ser destacados. Ou vocês acham que entre a execução e a consumação sempre ocorre consumação? Não. Entre a execução até chegar na consumação, podem ocorrer 3 hipóteses. O crime pode ser mediante tentativa, pode ocorrer a chamada desistência voluntária, ou pode ocorrer o arrependimento eficaz. Então, aqui nós temos uma questão bem interessante. Entre a execução e a consumação, pode ocorrer tentativa, pode ocorrer desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E aqui nós vamos destacar 3 questões bem importantes para poder diferenciar a tentativa, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então vamos na tentativa. Gravem bem essa frase. Tentativa somente ocorre se por circunstâncias, grava essa frase, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o ato não foi consumado. Imagine então que João queira matar José. Desfere o primeiro disparo de arma de fogo, acerta na perna e ao quase efetuar o segundo disparo, ele é surpreendido pela polícia que o prende. Você percebeu que o fato não se consumou não porque o agente João quis desistir, mas porque ele foi surpreendido por polícia militar. Então, a circunstância alheia à vontade dele foi na modalidade tentada. Temos também, e aí responde por tentativa de homicídio nesse caso, né? Nós temos também a desistência voluntária. O que seria desistência voluntária? O agente, ele tem todos os atos de execução na sua mão. Só que por algum momento, alguém ou falou algo para ele, ou ele raciocinou e deu remorso e ele quis desistir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Sempre do disparo de arma de fogo para vocês conseguirem distinguir tentativa
de desistência voluntária para arrependimento eficaz. Então vamos lá. Na desistência voluntária, o agente João quer matar José. Ele tem uma arma de fogo com 3 projéteis. Ele dispara o primeiro tiro e ouve uma criança gritando: "Não faça isso com meu pai, por favor, pare!" Veja bem, ele não foi surpreendido pela polícia, ele não foi pego, ele não foi retirado do local, ele simplesmente ouviu uma voz dizendo para parar e ele acabou repensando na sua atitude e quis parar. Ele desistiu voluntariamente. Veja bem, ele ainda tinha 2 projéteis e ele não quis efetuar os 2 disparos que ainda restariam da sua arma de fogo. Agora, ele responde por qual crime? Como ele desistiu voluntariamente, ele vai ser punido pelo ato que ele praticou e não pela intenção inicial que ele tinha. Qual que era a intenção inicial? Matar. Como ele desistiu, ele não pode ser punido por tentativa de homicídio. Ele tem que ser punido pela parte que ele ocasionou à vítima. O que ele ocasionou? Lesão. Então ele vai ser punido por lesão corporal. O arrependimento eficaz, também o agente se arrepende, mas ele se arrepende depois de todos os atos de execução serem praticados. Esse mesmo réu, João, tem uma arma de fogo com 3 projéteis. Ele dispara o primeiro, o segundo, o terceiro. Finalizou, ele não tem mais projétil. E não matou ainda. Ele pensa, ele fala: "Meu Deus, o que eu fiz?" Ele chama o SAMU, ele pega a vítima e leva para o pronto-socorro. Ele se arrepende de forma eficaz a título de não ocorrer a consumação. E ele responde por qual crime? Não é pelo crime que ele tinha intenção inicial. Porque como ele praticou um crime e se arrependeu de forma eficaz que não ocasionou a morte, não é justo responder por tentativa de homicídio. Ele responde pelo crime que ele praticou na realidade, que é a lesão corporal. Então, a diferença entre esses 3 elementos é muito importante. Qual seria a pena de tentativa de homicídio? Seria maior do que da desistência voluntária. Por quê? Porque na tentativa de homicídio você tem pessoas terceirizadas que vêm e prendem alguém, ou uma árvore cai na cabeça do agente, ou ele de repente escorrega. Isso é uma circunstância alheia. Então a pena dele tem que ser maior. Ele não quis por vontade própria parar. Então a pena é maior, tentativa de homicídio. Agora, desistência voluntária e arrependimento eficaz, é óbvio que a pena da desistência voluntária é menor do que a pena do arrependimento eficaz. Por quê? Porque na desistência voluntária, o agente tinha como executar ainda até o final, mas ele não quis. 3 projéteis, disparou 1, ficaram 2, ele não quis prosseguir. No arrependimento eficaz, ele fez tudo o que tinha que fazer na execução. Só que como a pessoa não faleceu, ele se arrependeu, levou para o hospital, chamou o SAMU, então a pena tem que ser um pouco maior, tá bom? Bom, seguindo, quando ocorre a consumação, há possibilidade de ter uma diminuição de pena. Essa diminuição de pena somente ocorre com o chamado arrependimento posterior e não é para todo e qualquer tipo de crime. O arrependimento posterior somente ocorre quando o crime cometido não é contra a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, que o dano tenha sido reparado até o recebimento da denúncia ou entregue a coisa até o recebimento da denúncia, para poder ser de forma espontânea, claro, pelo agente, para poder ter diminuído a sua pena. Agora, se porventura um crime praticado por um agente, seja o crime de roubo, vamos lá, estou com uma arma de fogo e coloco na cabeça da vítima porque eu quero subtrair o carro que é um Mercedes, ou é, de repente, vamos lá, um Audi, é um Volkswagen, não
importa, qualquer carro. Coloco uma arma de fogo, ameaço, subtraio. Aí eu me arrependo e devolvo, eu não vou ter o arrependimento posterior. Por que não? Porque eu agi mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então eu não tenho essa chance de ter diminuído a minha pena, tá bom? Pessoal, vamos agora ao nexo causal, que é o terceiro elemento do fato típico, que é a união entre a conduta e o resultado. A conduta por mim praticada corresponde ao resultado pretendido? Sim, nexo causal. Então vamos imaginar aqui, eu desferi um golpe de faca, ação, e o resultado foi a morte. O golpe de faca desferido foi o que ocasionou a morte da vítima? Sim, então houve nexo causal. Vamos imaginar aqui um outro exemplo, só para vocês entenderem. Imagine que alguém queira matar uma pessoa, desfere lá um disparo de arma de fogo, a vítima é socorrida a tempo por terceiros, é submetida a uma cirurgia e quando ela tá tendo alta do hospital, ao sair do hospital, ela é atropelada por um caminhão e falece. Aquele que disparou arma de fogo foi o mesmo que ocasionou o resultado morte? Não. Então ele não responde por homicídio consumado. Responde por tentativa de homicídio. O que ocasionou a morte não foi o caminhoneiro? Foi. E aí a gente tem que ver, mediante dolo ou culpa. E aí o caminhoneiro ele vai ser responsabilizado, tá bom? E tipicidade, que é o quarto elemento do fato típico, seria a descrição do tipo legal. O que está descrito na lei, eu tenho que aplicar. Seja tipicidade formal, tipicidade material, está descrito em lei como sendo crime, eu preciso aplicar. Isso é a tipicidade. Agora, eu tenho um outro elemento do crime fora a questão do fato típico. Lembrando que o Código Penal brasileiro adota a teoria tripartida. Teoria tripartida é a composição do fato típico, antijurídico e culpabilidade. Eu consegui trabalhar de uma forma bem rápida com vocês o fato típico, que tem o corenete. E agora eu entro no antijurídico. O que seria antijurídico? Para a maioria doutrinária, antijurídico é a mesma coisa de ilicitude. É a mesma coisa de ilícito. Não tem distinção. O que é antijurídico também é ilícito. Alguns doutrinadores entendem que é coisa diferente. Vamos imaginar que seja sinônimo. Antijurídico e ilícito. Eu sei que para ser crime tem que ter o fato típico, corenete, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade e o ato ser ilícito. Mas existem excludentes que excluem o crime. E essas excludentes estão no artigo 23 do Código Penal brasileiro. São elas: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E aqui a gente vai começar a trabalhar as 4 excludentes de ilicitude. Bastante gente entrando aqui, hein? Um monte de aluno e seguidor. Tô acompanhando aqui. Vai mandando aí, ó. Coraçãozinho, flechinha, pro pessoal entrar. Tô fazendo revisão para o primeiro período do curso de Direito. Direito Penal, Teoria do Crime. Bom, pessoal, vamos lá. Sobre a excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude pode ser artigo 24, estado de necessidade. Vamos lá, tem alguns requisitos. Para ser considerado estado de necessidade, precisa ter o perigo atual, não pode ser iminente, tem que ser perigo atual, que não seja provocado pelo agente e para salvar direito próprio ou alheio, que não foi provocado por ele. Eu vou sempre dar o exemplo aqui do caso dos exploradores de cavernas. Estado de necessidade também tem a ver com a situação de que, vamos imaginar, tá todo mundo aqui numa praia e a gente vai num barquinho lá na Ilha do Mel, no Paraná, que tem a Ilha do Mel. Que nós temos praias Caiobá, Guaratuba. Imagine que você esteja em Caiobá e você quer ir para a Ilha do Mel. Para quem já foi,
sabe que a gente vai de barquinho, barquinho mesmo, barquinho de pescador, tá? E não tem boia, não tem aqueles coletes salva-vidas para todo mundo. Imagina que Deus me livre e guarde, acontece um imprevisto e aquele barco tomba. E você tá com o teu filho pequeno de colo e tem uma boia sobrando ou tem um salva-vidas sobrando e tem 2 pessoas. Você vai salvar a vida do seu filho, você vai brigar para conseguir esse salva-vidas, essa boinha para colocar nele. Se essa pessoa vem a falecer, você vai alegar estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude. O exemplo do caso dos exploradores de cavernas. Alguns exploradores foram para dentro de uma caverna, foram com alimentação, bebida, e de repente, pum, caiu uma rocha e fechou a caverna. Durante dias e dias conseguiram sobreviver através do alimento que possuíam, bebida, água, mas chegou numa certa altura, estava acabando tudo. Uma pessoa teve uma brilhante ideia de tirar do bolso um dado, que eu não sei de onde surge esse dado, mas na história diz que tem esse dado, e fala que vamos tirar a sorte. Quem tirar um número menor será morto para os demais colegas se alimentarem e sobreviver até a chegada do pessoal da equipe de resgate. Quando foi para jogar esse bendito dado, o que deu a ideia não quis mais. E jogaram por ele. E ele foi o que tirou o menor número. E foi morto. As pessoas que ali estavam foram julgadas. E aí foi alegado o quê? A chamada excludente de ilicitude, estado de necessidade. Esse estado de necessidade foi alegado pela defesa para dizer que se não tivesse ocorrido a morte de um dos exploradores, talvez os outros não estariam vivos para contar a história, né? Vamos dizer assim, certo? Agora a gente vai para a legítima defesa. A legítima defesa está disposta lá no artigo 25 do Código Penal e também tem requisitos a serem seguidos. E esses requisitos são que a agressão seja injusta. A agressão justa não pode. Vai lá, uma luta de boxe. É agressão justa. É desportivo. MMA, agressão justa. É desportivo. A agressão tem que ser injusta. Pode ser atual ou iminente. Atual, acontecendo, iminente, prestes a ocorrer. Que não tenha sido provocado também pelo agente. Que tenha os meios necessários para agir moderadamente. Esse moderadamente aqui ele é bem complicado, porque no calor da emoção é muito difícil ocorrer a moderação. E aqui a moderação ela tem que ser medida na mesma proporção da agressão injusta e tem que salvar direito próprio ou alheio. Então veja, vamos imaginar que uma pessoa esteja sendo ameaçada, essa pessoa é uma autoridade policial, está armada, vive armada, dorme armada e de repente escuta um barulho dentro da sua residência, vê pelas câmeras de filmagem, que hoje é muito simples, tem uma câmera de filmagem, você olha pelo próprio celular, aquelas lâmpadas, que são aquelas lâmpadas inteligentes, que é super baratinho, você pode pôr na sua casa inteira, e baixar o aplicativo no celular que você consegue registrar tudo, ver tudo. Inclusive até em locais que você esteja viajando você consegue ver isso, uma dica aí para quem gosta de segurança. E aí você simplesmente olha no aplicativo do celular e vê que tem uma pessoa armada dentro da sua casa. O que você faz? Vai para cima. Você vai esperar a pessoa atirar? Não vai. Você está já agindo de uma forma em que a agressão é injusta. E é iminente, está prestes a acontecer. Então você vai agir mediante legítima defesa. Eu vou dar um exemplo aqui que a maioria das pessoas erram, mas que vocês não vão errar, que vai ficar registrado essa live aqui no meu Instagram. E também vou deixar isso lá no meu canal do YouTube. Depois eu deixo o link aqui para quem quiser assistir por lá também. E uma situação bem interessante, que muitas pessoas erram. Um policial militar que está em serviço. Ele percebe que existe um sequestrador com uma arma de fogo na cabeça da refém. Quando ele percebe, e ele é atirador de elite, tá? Da polícia.
ele percebe que o sequestrador, ele se perde um pouco, ele vem, pum, atira no sequestrador, esse policial agiu em estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa? Gostaria que vocês respondessem aqui pra mim, só pra eu ver o tanto de gente que vai acertar ou errar. Então, o policial que atira num sequestrador, que está com uma refém com uma arma de fogo na cabeça e ele mata esse sequestrador. Esse policial agiu em estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa? Bom, vou responder aqui pra vocês. Esse policial, ele agiu em legítima defesa. Justamente porque ele está repelindo a agressão injusta, que é iminente, e não pode ser estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque na lei não está escrito que o policial tem dever legal de matar. O policial não tem dever legal de matar. O policial tem o dever legal de cumprir ordens. Quais seriam os exemplos de estrito cumprimento do dever legal? Policial que está de posse de um mandado judicial de busca e apreensão. Ele não comete crime de violação de domicílio, porque ele está no estrito cumprimento do dever legal dele, que é a expedição do cumprimento de mandado judicial. Outro exemplo, um policial que está no seu dever legal de prender alguém. E esse alguém está se evadindo do local, esse alguém está fazendo muita algazarra, está dando murro na viatura e ele acaba colocando algemas, tanto nas mãos como os grilhões, que são as algemas de pé. Ele está cometendo algum tipo de cárcere privado? Não. Ele está no cumprimento do dever legal dele, que é garantir a ordem. Isso está descrito em lei. Isso ele pode fazer. Então, grava bem essa distinção aqui, tá? E a última excludente de ilicitude, que se chama exercício regular do direito. O que seria o exercício regular do direito? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos e num primeiro momento eles ficam bem chocados, porque eu pergunto para eles e eu vou perguntar aqui para vocês também. Quem tem ofendículos em casa? Ofendículos. Quem tem ofendículos em casa está no exercício regular do direito. Alguém sabe me dizer aqui o que seria ofendículos? Vou tomar uma água, vocês já podem responder. Alguém sabe o que seria ofendículo? Ofendículos. Vamos lá. Eu tenho ofendículos na minha casa. Você também tem? Você sabe o que seria ofendículo? Gente, ofendículo nada mais é. Vou dar exemplos aqui, tá? Cerca elétrica é ofendículo. Cachorro é ofendículo. Caco de vidro no muro é ofendículo. Aqueles arames farpados também se chamam ofendículo. E você tem ofendículo então na sua casa? Sim, a maioria de nós temos. Então veja bem, se você tem ofendículo na sua casa, significa que se alguém pular um muro da sua casa, levar um baita choque e for lesionado, lógico que dentro da modalidade do choque permitido, né? For lesionado, é possível que essa pessoa seja vítima de um crime de lesão corporal por você praticado? Claro que não. Por quê? Porque você está no exercício regular do seu direito. E é por isso que você não vai sofrer nenhuma punição, porque exclui o caráter ilícito do crime. Vamos lá, você tem um pitbull na sua casa. Tem uma baita placa gigantesca na frente falando: cuidado, pitbull. Ele fica no fundo da tua casa. Entra uma pessoa pelos fundos da sua casa, cai e o pitbull ataca. Essa pessoa falece. Eu falo sempre pitbull, porque é o exemplo mais típico que nós temos. Poderia ser Rottweiler, mas não poderia ser um Pinscher, né? Apesar que Pinscher é bem xaropinho, eu tenho só 7 Pinscher. E aí, gente, o que acontece? Esse Rottweiler simplesmente mata uma pessoa. Você vai ser punido por crime de homicídio? Não. Por quê?
Porque só entra na minha casa pelo portão da frente a hora que eu abro. A permissão é no portão da frente, né? Pular pelos fundos e entrar pelos fundos. Então você está no exercício regular do seu direito. Tudo bem? Bom, agora para finalizar a nossa revisão, eu vou para culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. Culpabilidade. A culpabilidade também, eu criei uma sigla. Assim como o fato típico é CORENET, eu tenho a sigla da culpabilidade, que é IP. É uma planta muito bonita, inclusive, aqui na minha cidade tem muitas árvores de IP. E eu sempre falo dessas árvores, porque os meus alunos lembram disso depois. Aquela árvore bonita, tudo que floresce, tem florzinha roxa, branca, rosa, bem bonitinha mesmo. E é a modalidade que nós temos que utilizar para sendo o elemento da culpabilidade, IP. I, imputabilidade. P, potencial consciência da ilicitude. E, exigibilidade de conduta diversa. Esses são os elementos da culpabilidade. IP. Para uma pessoa ser culpável, ela tem que ser imputável. O que é imputável? Pessoa que tem 18 anos de idade completo, que nós trabalhamos lá no início sobre a autoria do crime, e não pode ter doença mental. Prof, se tiver doença mental, o que vai acontecer? Vai acontecer que o procedimento adequado é outro. Ele não pode, como doente mental, ser condenado. Ele será absolvido de forma imprópria. O que é absolvição imprópria? O juiz absolve o doente mental de acordo com o laudo pericial. Esse laudo pericial é um laudo feito por um perito judicial, nomeado pelo juiz, que ele pode ou não estar vinculado, não fica vinculado sempre, é se o juiz aceitar, claro. Laudo nenhum fica adstrito ao juiz, certo? O juiz não fica vinculado a laudo judicial. E aí, essa pessoa que seja doente mental, ela será colocada, se o crime praticado for de detenção, num tratamento ambulatorial. Se for o crime de reclusão, seria a princípio no manicômio judicial. Mas como o STJ e o STF não aceitam mais manicômio judicial, esses doentes mentais ficam pra rua, sendo fiscalizados. Mas não pode ficar nem na cadeia e nem na penitenciária. Tudo bem? Bom, outra questão de imputabilidade aqui, que a gente tem que destacar, é a questão da pessoa jurídica. Nós sabemos que pessoa jurídica pode ser imputável se for agente de 3 tipos de crimes. Crimes praticados contra o meio ambiente, crime contra a economia popular ou crime contra a ordem econômica e financeira. Partindo para o P, que é a potencial consciência da ilicitude, que está dentro da culpabilidade. O IP, lembra? IP. P, potencial consciência da ilicitude. Será que um colombiano que vem para o Brasil, praticando atos de utilização de drogas, venda de drogas aqui, ele tem a potencial consciência que isso no Brasil é ilícito? Porque lá no país dele é normal. Se ele for preso, você sendo advogado desse colombiano ou do holandês, você conseguiria apresentar uma defesa para excluir o caráter criminoso dele? Sim, que ele não tinha potencial consciência da ilicitude, por ele ser estrangeiro. Isso pode ser acatado pelo magistrado brasileiro. E o último elemento da culpabilidade, que se chama exigibilidade de conduta diversa. Vamos ao seguinte exemplo. Sempre falo assim, gente, o penal e processo penal, ele tem a ver com a língua portuguesa. Se você nunca ouviu falar, pelo menos faça troca por sinônimos para você compreender o sentido da frase. Ó, exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá. Recebi, estou precisando de dinheiro e eu vou até o Banco do Brasil para sacar os meus 10 últimos reais. Não sei se vocês são assim, né? Entrou o pagamento, fica ainda até o próximo mês guardado? Sim? Todo mundo aqui guarda dinheiro? Imagina que sim, né? Vamos imaginar que sim.
Vamos pensar que sim, entrou o pagamento, ainda tem dinheiro até o final do mês. Inclusive investimentos, né? Hoje o Brasil tá bom pra isso. Tô brincando, gente. Ó, vamos lá. Vamos levar a sério aqui, vamos lá. Agora, a questão da exigibilidade da conduta diversa. Vamos imaginar, então, que você tenha R$10 na sua conta e você precisa sacar esses R$10. Precisa sacar. Você vai lá na agência do banco X e consegue sacar os R$10. Mas a hora que você tá saindo, vem uma equipe fortemente armada e coloca a arma na tua cabeça e fala assim: meu amigo, é tudo ou nada. Ou você entra com a gente dentro da agência pra assaltar, pra fazer um roubo agora, ou você morre. A minha pergunta é: você faz o quê? Vai pra agência. Você está mediante coação moral irresistível e você também está numa coação muito grande relacionada a tudo isso. Veja, a partir desse momento, você participando da atitude criminosa, você pode alegar que não tinha outra conduta diversa a não ser aquela, senão você morreria. E aí você vem para a questão de culpabilidade. Eu não tinha culpabilidade porque eu não tinha a exigibilidade de conduta diversa. Eu tive que praticar aquilo, senão estaria morto. Então, gente, isso tudo que eu falei pra vocês hoje, eu não sei nem quanto tempo durou essa live, gente, nem marquei. Mas fica aqui um registro da minha revisão do direito penal, parte geral, para todos aqueles que têm interesse em saber um pouquinho sobre principiologia e teoria do crime, de uma forma bem rápida, para que vocês entendam principalmente a questão aí da teoria do crime. Peço para que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, canal Profigi, lá tem bastante aula que eu deixo gravada, todo dia tem aula lá, que raramente eu deixo aula gravada aqui no Insta, eu jogo lá no canal do YouTube porque dura mais de 3 minutos, inclusive tem aula minha lá que eu gostaria que vocês entrassem e vissem aulas sobre prisão em flagrante, prisão temporária, prisão domiciliar, prisão preventiva. Tem bastante aula lá que eu postei essa semana agora. Então eu gostaria que vocês estivessem inscritos lá no meu canal, compartilhassem com seus amigos, acionassem o sininho, para vocês verem que de forma gratuita Profigi está aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da revisão rápida, porém acredito que vai ajudar muita gente aí a relembrar pelo menos alguns pontos do direito penal. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos vocês. Não esqueça da Profigi lá no YouTube, hein? Canal Profigi. Fui!